Queridos e amados irmãos, o texto da palavra do Senhor, nosso Deus, escolhido para esta noite, este belíssimo texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 12. Quem proferiu estas palavras fora o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando aqui exercia o seu ministério, enviado pela parte de Deus, veio à terra, nasceu aqui, exerceu o seu ministério durante 3 anos, o ministério abençoador, tremendamente abençoado, e ele aqui então estava de partida, ele estava despedindo os seus discípulos, porque ele voltaria ao céu, voltaria à presença de Deus, de onde veio, ele retornaria ao céu. Ele começa a consolar os seus discípulos, ele começa a dar uma palavra de consolo, de ânimo para os seus discípulos, para que eles não perdessem o brilho, a ousadia, a eloquência, a unção, o desejo, a vontade de continuar fazendo a obra do Senhor. E note no texto que Jesus, ele dá uma ênfase grande, tremendamente grande, naquilo que ele está falando, ou aquilo que ele está para falar. Ele começa o versículo 12 dizendo: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Então quando ele fala 2 vezes a mesma expressão, em verdade, ele quer trazer aos seus ouvintes a importância daquilo que ele estava para falar em seguida. Não só a importância daquilo que ele estava para falar, mas a autoridade daquilo que ele queria ensinar. E era para as pessoas acreditarem de todo o seu coração, de toda a sua alma, tendo certeza daquilo que viria pela frente, seria realmente impactante. E algo que iria impactar e transformar a vida dos seus discípulos. Então 3 coisas iniciais já está diante dos nossos olhos: a certeza, uma autoridade e a fé, a convicção daquilo que ele haveria de falar. Por isso que ele repete: em verdade vos digo. Se ele falasse apenas em verdade, eu quero dizer alguma coisa para você, talvez você não queria dar tanta ênfase no que viria pela frente, mas ele dá uma ênfase tremenda, que era para os discípulos pararem um pouquinho, olharem para Jesus, olharem para as suas palavras, se deliciarem e receberem a palavra do Senhor no seu coração. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem está proferindo isso, eu repito para você, não sou eu, o pastor da igreja, não é a igreja em si, é o próprio Cristo. A minha Bíblia aqui, por exemplo, quando Jesus está falando, está escrito em vermelho. Talvez na sua Bíblia seja assim também. Toda a palavra de Cristo está em vermelho e podemos entender aquilo que ele está dizendo. Ele fala: olha, quem crê em mim, se você crê, olha bem, vos digo que aquele que crê em mim. Então o ponto de referência para uma grande obra é a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala: quem crê em mim. Aí ele acrescenta, depois dou mais detalhes: fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda o fará. E outras maiores fará, porque eu estou indo para o Pai. Então é a crença em Cristo, é o motivo dele ir para o Pai, e porque eu creio nele, eu me apego a ele, eu vou fazer as obras que ele faz, e podemos fazer outras maiores. Vamos entender já o que isso significa. Irmãos, o referencial parte de Cristo, o nosso referencial é Jesus. Por isso nós precisamos crer de fato, de verdade, no Senhor Jesus. Crer na sua palavra, nos apegar na sua palavra, e saber que a palavra do Senhor não volta vazia, mas fará tudo aquilo que o Senhor a designou para fazer, porque Deus é fiel em toda a sua palavra. A palavra do Senhor não cai por terra. A palavra do Senhor é poderosa. Com a palavra dele, ele criou o universo inteiro. Você começa a ler Gênesis capítulo 1, quando ele diz: haja luz, e houve luz, haja terra, haja firmamento, haja luzeiros, haja isso, e foi acontecendo conforme o poder da sua palavra.
E quando o Senhor Jesus vai nos ministrar o Evangelho de João, Ele vai dizer para nós, já no primeiro capítulo, que tudo que Deus fez, Ele fez por meio de Cristo Jesus. Então eu preciso crer em Cristo. Quem crê em mim é autoridade, é afirmação, é certeza, é convicção, sem sombra de dúvida. Eu creio no Senhor Jesus. E Ele diz duas coisas aqui gigantescas para você e para mim, para nós essa noite: fará também as obras que eu faço. Ele, como referencial, Ele fez muitas coisas, e Ele diz: se você crê em Jesus, você vai fazer, em primeiro lugar, as obras que Ele faz, ou que Ele fez. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, lá em Isaías capítulo 61, vai dizer de algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez e que nós também podemos fazer pelo fato e ato de crermos nele. Isaías 61. Isaías capítulo 61. O Senhor Jesus, quando Ele entra na sinagoga, Ele lê este texto, registrado em o Evangelho de Lucas 4, 18 a 21, Ele fala: hoje se cumpriu as Escrituras. Mas ele lê Isaías, eu vou ler Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os seus rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. No verso 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. Final do verso 11, assim diz o Senhor Deus, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Olhem bem, amado, o que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor Jesus fez. Vamos por partes. Diz a palavra do Senhor: Ele tinha boas novas, me ungiu para pregar boas novas. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aquele que crê em Cristo terá nos seus lábios boas novas para ministrar àqueles que estão quebrantados. Alguém está quebrantado, alguém está moído, alguém não tem esperança, alguém está sem vida, alguém está vivendo na desgraça, alguém está vivendo na miséria, alguém acha que não tem mais solução, alguém acha que a vida perdeu o sentido, alguém sofreu um caos, alguém sofreu uma perda terrível, ou sofreu algo do imprevisto aconteceu na sua vida, e ele perdeu a esperança. Ele está vivendo, como Ezequiel capítulo 37, num vale de ossos secos. Mas você, meu irmão, que crê em Cristo, você que aceita Jesus, você vai ter, como Cristo tinha, boas novas, e você vai ter boas novas, essas pessoas quebrantadas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não sou eu quem está falando, não é a igreja, é a palavra de Deus. Em verdade vos digo, se você crê em Jesus, nesta noite, Ele vai te encher de boas novas, e você vai deparar com pessoas quebrantadas, e você vai abrir os seus lábios, e o Senhor, pelo Espírito Santo, falará através de você, e muitas vidas serão impactadas, muitas vidas serão abençoadas, em nome de Jesus. Eu não tenho que falar para as pessoas,
Alguém chega perto de mim e fala: a vida está um caos, eu estou sofrendo, eu estou na miséria, eu estou arruinando o meu casamento, eu estou perdendo o meu casamento, eu estou perdendo os meus filhos, e você vai ter boas novas em nome de Jesus. O texto sagrado ainda diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr liberdade os algemados. Então pessoas estão cativas, pessoas estão com o coração quebrantado, pessoas estão com a alma ferida, pessoas deixaram de sorrir, não conseguem mais, são tomadas pela preocupação diária, pela tensão diária do dia a dia. Há uma tensão gigantesca, há uma preocupação demasiada, há uma depressão batendo as portas do coração, elas estão arrebentadas, e você vai proclamar libertação a estas vidas em nome de Jesus. Libertação, diz aí, amados, libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Pessoas estão acorrentadas pelos traumas da vida, pelos problemas do dia a dia, acorrentadas pela falta de perdão, acorrentadas pelas artimanhas do diabo, acorrentadas pelas situações emaranhadas de problemas, todas presas, caíram no laço do passarinheiro, e você vai chegar, e você que crê em Jesus, você terá autoridade do Senhor para proclamar libertação a estas vidas, em nome do Senhor. Quantas vezes Jesus chegava, pessoas estavam oprimidas, pessoas estavam acorrentadas, pessoas estavam possessas, pessoas estavam cheias de problemas, e Jesus chegava, ele invocava a autoridade do Pai, e ele ministrava-lhe cura, ele ministrava-lhe libertação, ele ministrava-lhe o poder de Deus, e aquelas vidas eram libertas, restauradas, elas eram salvas. O texto sagrado ainda fala no verso 3, por em Sião os que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado. Então pessoas com espírito angustiado estão de pranto, pessoas estão ali na cinza, e você fala: eu tenho boas novas para você, eu tenho alegria para o seu coração, eu tenho vida aqui para você, eu tenho alegria, não tem pranto. Está com o espírito angustiado, você vai louvar ao Senhor, e você, como diz a palavra, o verso 4, você vai edificar, vai restaurar, vai renovar. No verso 7, trazer honra dobrada às pessoas, em nome de Cristo. Olha bem, amados, eu poderia seguir aqui neste texto e ir longe neste texto, mas o tempo não me permite. Nós precisamos entender isto. Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará também as obras que ele fez. Fará também as obras que ele fez. Quantas pessoas neste estado de Isaías 61 se depararam com Jesus Cristo e estiveram diante de Jesus Cristo, e ele pôde libertar a todas elas. Atos dos Apóstolos começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas quem escreveu Atos, e Lucas escreveu também o Evangelho de Lucas. E quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele está escrevendo, segundo Atos 1:1, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não diz tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, não. Aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Por que começou? Porque a obra não parou. A obra não parou. A obra do Senhor tem a sua continuidade através de nós no presente e daqueles que virão na frente, em nome do Senhor Jesus. Amém, não amém, irmãos? Tudo que ele começou a fazer, ele começou a fazer, ele não parou, ele não estagnou, ele não diz: já fiz tudo aqui, não. Ele começou a sua obra, abençoando vidas, restaurando vidas, fazendo coisas maravilhosas, ensinando o reino de Deus, implantando o reino de Deus, e agora Ele nos confia isso às nossas mãos. Que coisa maravilhosa! Então, quando você crê no Senhor Jesus, você recebe a autoridade de Jesus para fazer
que ele fez em nome do Senhor. É lógico, é evidente, deixa eu dar aqui uma pincelada, que nós não temos poder para salvar ninguém. Jesus salvou, eu tenho poder para salvar? Não, você não tem poder para salvar. Jesus que salva, mas tem o poder para pregar a salvação através de Cristo Jesus e levar vidas a se render a Cristo. Mas aquele que está angustiado, aquele que está sofrendo, que precisa de uma boa palavra, que precisa levantar o rosto, levantar o seu semblante, alegrar o seu coração, viver transbordante, uma vida transbordante, como diz João 10:10. Eu vim porque tenho vida e a tenho em abundância, mas transbordante em abundância, isso você tem. E você pode fazer isso em nome do Senhor. Jesus era cercado de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Ele conversava com todo mundo, ministrava com todo mundo. E as pessoas, quando ouviam as palavras de Jesus, elas ficavam maravilhadas. Elas ficavam ali em paz no seu coração. E quando, por exemplo, Jesus, ali que eles desciam o caminho de Emaús, eles iam cabisbaixo e iam sofrendo. E quando estão no caminho de Emaús, cabisbaixo e sofrendo, quando estão andando sem rumo na vida, e Jesus esteve no meio deles, começou a conversar com eles, falou da palavra de Deus, falou da grandeza do Senhor, falou do reino de Deus, e de repente o semblante deles mudaram, as expectativas renovaram, a fé renovou, e eles voltaram correndo para Jerusalém, porque agora a vida estava transformada em nome de Jesus. Ele chegou diante de uma samaritana, que era desprezada por todo mundo, era uma mulher de vida imoral, não tinha vida cristã, não tinha nada. Jesus ministrou o evangelho a ela foi transformada, ela volta para Samaria, ela volta para a sua cidade, e leva uma multidão aos pés de Cristo. Isso, meu amado, você também pode fazer, se você crê em Jesus Cristo. Amém ou não amém? Nós podemos fazer. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, pastor, eu não tenho esta cultura. Ah, pastor, eu não tenho essa sabedoria. Eu não tenho essa eloquência. Eu não tenho. Meu amado, pare com isso. A questão é, se você crê em Cristo ou não crê em Cristo. Se você crê, você pode fazer também. Autoridade, importância, certeza do que virá à frente falado será de grande valia para a sua vida. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Você pode fazer as obras que ele fez. Com certeza, porque se fosse um homem dizendo isto, você diria, mas essa pessoa está maluca, essa pessoa está fora de si. Mas quando é Jesus dizendo, você se apega à palavra do Senhor, em nome de Cristo. Ah, pastor, não entendo, não estou compreendendo, não importa, se apegue à palavra dele. Uma das coisas que causa estagnação ao crescimento exponencial do reino de Deus é a cegueira. O que é cegueira? Falta de visão. Falta de visão. Nossos líderes de células fazem um curso conosco, uma das palavras lá do livro que nós ministramos a eles, a Visão 2020, está lá 12 caixas que causam estagnação, e a primeira é cegueira. O que é cegueira? É falta de fé, é falta de visão, é não conseguir enxergar o que Deus pode fazer através da sua vida. Isso é cegueira. O que é fé? Fé é ver o que ainda não aconteceu, como já tivesse acontecido. Isto é fé em nome de Jesus, meu amado. E aquele que crê em Jesus, ele tem fé, ele crê no poder do soberano, do majestoso, do Redentor, do Salvador, Jesus Cristo. E ele começa a olhar para as Escrituras, ver o que ele fez e fala, eu quero fazer também como ele fez. E você começa a fazer. Aí as pessoas começarão a serem impactadas pelo poder de Deus em nome de Jesus. Aí vem a segunda parte do texto, volte lá comigo em João capítulo 14, que estamos estudando nesta noite, João capítulo 14, vem a segunda parte para nós. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Que diz depois, irmãos? Leiamos juntos? E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E outras maiores fará. Antes de te explicar isto, volte em João 5:20. Aí eu já vou dar a interpretação. João 5, leu 19 também, 19, verso 20. João 5, 19 e 20. João capítulo 5,
versos 19 e 20. Acharam, amém? Então lhes falou Jesus. Quem está falando é Jesus de novo. Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha aí, o Filho nada pode fazer de si mesmo, somente aquilo que vir fazer o Pai. Tudo que o Pai fizer, o Filho fará. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aí no 14 e 12 vai dizer que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras ainda maiores fará. Irmãos, impressionante este texto. Impressionante este texto. Nós vamos fazer obras maiores do que Jesus fez. Em que sentido, pastor? Não estou entendendo. Irmãos, o texto não se refere em qualidade, qualitativamente, mas quantitativamente, em quantidade, não em qualidade. Nós vamos fazer obras maiores, não em qualidade, porque não tem como você fazer algo melhor do que ele fez, mas faremos em quantidade. Porque Jesus, quando aqui exerceu o seu ministério, ele estava ali ao seu momento geográfico. Aonde ele estava? Em Samaria, em Sicar, em Jerusalém, em Damasco, na Judéia, por ali naquela região. Ele estava naquele lugar geográfico. Nós fazendo obras maiores do que ele, quer dizer o quê? Que nós vamos fazer quantitativamente, ou seja, nós estaremos espalhados em todos os lugares o reino sendo pregado, e Jesus através de nós, fazendo a obra do Pai, em nome de Jesus, amém, não amém? Se você olhar no Evangelho de Marcos, no seu último capítulo, do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, o versículo 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. No verso 19 do capítulo 16 de Marcos, de fato o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e os discípulos saem pregando em toda a parte, cooperando com o Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra deles. E aqui agora o Evangelho, meu amado, ele é espalhado. Quando a Bíblia diz que vamos fazer obras maiores do que ele, está dizendo na quantidade, porque nós estaremos espalhados em vários cantos da cidade, os cristãos no mundo inteiro, em toda a região, nos 4 cantos da terra, cheios daquilo que ele nos deu, que é o Espírito Santo de Deus. Pois João 14 fala, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, então eu preciso ir, para que o Espírito venha, é isso que ele diz, porque no finalzinho do verso 12 de João 14, ele fala assim, porque junto a resposta, porque eu vou para junto do Pai, porque eu estou indo para junto do Pai,
Vocês vão fazer obras maiores, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, a igreja será batizada com o Espírito Santo, a igreja estará cheia do poder do Espírito Santo, cheio da glória do Espírito Santo, cada cristão tomado pelo Espírito Santo, indo para os 4 cantos pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, e Jesus a todo momento, em todo lugar, em todo e qualquer lugar, através de você, através de mim, através de quem está na China, na Chechênia, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, aonde está alguém cheio do Espírito Santo, Jesus está em nós, e através de nós, Deus sendo glorificado, e almas sendo salvas em nome de Jesus. Deu para entender, amém? É o Espírito Santo através de nós. E olha o que ele diz agora no versículo 13, vamos para frente. E tudo quanto perdidos em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amados, a Bíblia diz em Filipenses 2,13 que o Senhor realiza em nós o seu querer e o seu realizar. O querer e o realizar de Deus, Filipenses 2,13, o Senhor realiza em nós. E qual é o querer e o realizar dele? Que eu possa fazer, que nós possamos fazer, que nós possamos cumprir com a sua palavra, em nome de Jesus. Obras maiores, em quantidade, não em qualidade. Quantitativamente, não qualitativamente. Cheio da unção do poder de Cristo, ele fala aqui, e tudo quanto perdis ao Pai em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, você vai agora cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio da ousadia de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio da unção do Senhor, e você vai orar. E a sua oração tem que ser aquela oração que glorifica a pessoa de Deus. Tudo que você pedir, que glorifique a pessoa de Deus, Deus fará através de você, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Pedro entendeu esta palavra. Pedro compreendeu esta palavra. Pedro recebeu o Espírito Santo quando Jesus foi ao céu. Pedro foi batizado com o Espírito Santo no ato da conversão. Pedro recebe o revestimento do Espírito Santo. E no Pentecoste Pedro começa a pregar. Ele prega a palavra de Deus. Ele não prega a sua visão. Ele não prega o seu conhecimento terreno. Ele prega na unção do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, através de Pedro, cooperando com Pedro, confirmando a palavra de Pedro, Pedro fiel à palavra do Senhor, e quando Pedro prega a palavra de Deus, diz Atos capítulo 2, que uma multidão de 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus, quantitativamente. Agora 3.000 pessoas, porque Pedro estava revestido do poder de Deus, mas juntamente com Pedro havia 119 pessoas, e com Pedro 120 pessoas, que estavam aguardando o revestimento de Deus, estavam aguardando o revestimento do poder do Espírito Santo, permaneceram em Jerusalém, até serem revestidos do alto do Espírito Santo, e quando foram revestidos do Espírito Santo, 120 pessoas, na unção do Senhor, quantitativamente, alcançaram, através de uma pregação, 3.000 pessoas. E diz a Bíblia que eles ouviram Pedro falar das grandezas de Deus, e os demais 119 das grandezas de Deus, cada um ouvindo na sua própria língua. Uns diziam que eles estavam embriagados, ou que estavam endemoniados, ou que outra coisa está acontecendo, e Pedro fala, não é isso, irmãos, estes homens estão cheios do Espírito Santo. Quando a igreja crê em Jesus, ela recebe o revestimento do Espírito Santo, ela começa a impactar a sua vizinhança, ela começa a impactar a sua cidade, ela começa a transformar vidas em nome de Jesus. Eu falei aqui de manhã eu preguei sobre Sofonias, todo o livro, e contei aqui uma experiência de John Wesley, avivalista de séculos passados. E John Wesley dizia o seguinte, dai-me 100 pregadores, 100 homens, que não temam nada além do pecado, e não queiram nada além de Deus, e com eles eu abalarei o inferno, e implantarei o reino de Deus. 100 homens, que não temam outra coisa, a não ser o pecado, que não queiram outra coisa, a não ser a Deus, que eu abalo o inferno, eu implanto o reino de Deus. John Wesley.
Amados, quando temos homens e mulheres que não queiram outra coisa a não ser Deus, quando temos homens e mulheres que não temam nada além do pecado, santidade diante de Deus, unção de Deus, busquem a Deus, essas pessoas vão fazer obras maiores, porque Jesus fará através delas. Amém ou não amém? No poder do Espírito Santo. Mas sabe por que muitos não conseguem fazer obras maiores? Porque não têm temor do pecado, caem sempre no pecado, sempre na mesma transgressão, sempre no mesmo erro, sempre na mesma burrice, na mesma estupidez da vida, mas precisa santificar e voltar para o Senhor e desejar Deus. Eu falei domingo passado sobre Isaías 44, verso 3, os irmãos leram a mensagem, ter sede de Deus. Ele fala, derramarei torrentes sobre a terra seca. Torrentes sobre a terra seca. O que é uma terra seca? Uma terra bem deserta, bem seca, 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 seca. Se você pegar um copo de água e jogar numa terra seca, aquele copo de água cheio na terra seca não vai fazer diferença alguma. Se você jogar um balde na terra seca, nem o pó vai apagar, porque ele parece que evapora a água, some, o calor é demais, a terra está seca, evapora, some, mas a terra seca precisa de uma enxurrada, ela precisa de aguaceiro, ela precisa de muita chuva, de muita água, para poder molhar e receber. O sedento por Jesus é este, meu amado, que vai impactar este mundo, que vai ganhar almas para o Senhor, vai pôr pessoas cativas em liberdade, que vai proclamar o ano aceitável do Senhor, vai tirar o luto das pessoas e colocar alegria no coração das pessoas, que vai renovar a fé das pessoas. É aquele que está sedento por Jesus, é aquele que não se contenta com um copo de água, aquele que não se contenta com um balde, aquele que quer mais de Deus na sua vida, que ele busca mais e mais de Deus na sua vida, e Deus ocupou o primeiro lugar na sua vida, e a sua alma anseia por Deus, como o Salmo 40 nos diz, ele tem fome de Deus, ele quer mais a Deus, ele quer saciar de Deus, e Deus derrama o aguaceiro, Deus derrama torrentes de água, e ele é inundado pelo poder de Deus, ele começa a transbordar, ele nunca está cheio, mas está sempre transbordando. Se estiver cheio é porque parou, mas está transbordando, cheio da graça, transbordando a graça, cheio do poder, transbordando o poder, cheio de bênção, abençoando vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, neste texto, ele fala para nós que Jesus não podia fazer nada por si mesmo, mas o Senhor poderia fazer tudo por meio de Cristo. E tudo que o Pai fazia, Jesus fazia, porque ele via o Pai fazer. Aí ele fala, capítulo 5, verso 20, que obras maiores ainda farão, para que maravilheis, os maravilheis. O Senhor quer nos deixar maravilhados. O Senhor quer nos deixar maravilhados. O Senhor quer nos encher da sua graça. O que o Pai fazia, o Filho fazia. Se nós somos filhos de Deus, por meio de Jesus, devemos fazer o que Jesus faz, em nome de Cristo, amém? Talvez você diz, mas pastor, é tão difícil. Os discípulos também estavam achando que seria difícil. E o grande medo aqui, João 14, dos discípulos era este: nós vamos perder o poder. Jesus vai se ausentar fisicamente, ele vai voltar aos céus, há tanta coisa para fazer, os milagres, os feitos, há tanta coisa para acontecer, nós não vamos dar conta, nós vamos ficar desprotegidos. Aí Jesus fala, não fiquem tranquilos, vocês não ficarão desprotegidos, porque eu vou encher vocês do meu Espírito. E se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores. Creia no meu poder. Jonathan Edwards, pregador avivalista de séculos passados, ele tomou posse desta palavra. Ele foi enviado como pastor para um lugarejo muito pobre, muito sujo. Pobre no sentido espiritual, sujo no sentido espiritual. Havia muita prostituição, promiscuidade, bebedeira.
As pessoas viviam bebendo, enchendo a cara, fazendo tudo que era errado, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não agradava a Deus. E Jones Edwards foi enviado para aquele lugarejo para ser pastor daquela localidade. Jones Edwards é o pastor famoso pela mensagem Pregadores nas Mãos de um Deus Irado. E Jones Edwards começou a pregar a sua palavra, mensagem de Deus. No dia de culto ninguém ia à igreja. Jones Edwards começou a pregar, a ensinar os crentes, fazer como Jesus fazia. Sentava com crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Os pais que iam à igreja sentavam com os filhos para ver se os filhos estavam aprendendo dos seus pais em casa. Fazer perguntas para os filhos, ver o que o pai ensinava para eles da Bíblia em casa. Passaram-se anos do seu ministério. Jones Edwards faleceu, morreu. No dia do sepultamento de Jones Edwards, alguém disse: quando Jones Edwards chegou aqui nesse local, não havia um santo sequer. Agora que Jones Edwards faleceu, não há um pecador sequer, porque todos se renderam aos pés de Jesus Cristo. Não havia um pecador sequer, porque Jones Edwards não temia nada além do pecado e não queria nada além de Deus, como diz John Wesley. E ele converteu toda aquela cidade através do poder de Cristo, levando as pessoas aos pés de Cristo, ao pé da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz, eu repito para você, obras maiores farão, ou fará, é a graça de Deus na sua e na minha vida. E a importância é esta: a obra de Deus está sendo feita, louvado seja Deus. Quando João, caminhando com Cristo, diz o Evangelho, ele vê algumas pessoas expelindo demônio em nome de Jesus. Ele corre para Cristo e fala: Cristo, eu vi alguns homens expulsando demônios em teu nome, eu os proibi. Jesus diz o quê? Não proibais. Quem não é contra nós é por nós. Quem não espalha está juntando. Não proibais. Quem não é contra é a favor de nós. A palavra do Senhor nos diz que uns pregam a Cristo por discórdia, outros pregam por soberba, outros pregam por ganância. Mas a palavra de Deus diz através do apóstolo: mas o que importa é que o Evangelho, a palavra de Deus, está sendo pregada. A mensagem do Senhor está sendo pregada, é isso que importa. Então, quando nós temos a visão do reino de Deus, meu amado, não há competição entre igrejas. Se abre mais uma igreja, louvado seja Deus em nome de Jesus. Não é o meu reino, é o reino de Cristo. Não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. Se abre mais uma igreja aqui no bairro, aqui no centro, do lado, na frente, louvado seja Deus. Mais um lugar para pregar o Evangelho de Deus, para que almas sejam convertidas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não há esse negócio: aqui é o meu território, aqui ninguém chega, aqui nessa cidade está a minha igreja, só eu posso pregar, neste bairro, só eu. Não, se outro prega lá na esquina, se outro prega na outra esquina, louvado seja Deus, porque o reino de Deus tem que ser pregado, para que Cristo seja anunciado. Amém, irmãos? Isso tem que acontecer, amados. Por isso, entre igrejas não há competição, entre células não há competição, entre grupos da igreja não há competição, porque o objetivo é almas no altar de Deus, em nome de Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Maiores fará. Sabe por quê? Porque eu vou para junto do Pai. E quando ele foi para junto do Pai, ele enviou-nos o seu Espírito Santo, que habita em nós. E aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 17, ele já orava, no versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, que diz o resto? Por intermédio da sua
Palavra, irmão, você está pregando a palavra, você vai anunciar a palavra, pessoas vão converter, você fala, esta conversão é uma resposta à oração de Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 20, ele já orava por você, e você vai crer por intermédio da palavra, eu estou pregando a palavra, eu sou o mensageiro da palavra, eu sou o ministro da palavra, você vai dizer para aquela pessoa, eu sou o canal da palavra, mas você é resposta a uma oração de Jesus Cristo, porque quando ele orou aqui, oração sacerdotal, ele já orava por aqueles que haveriam de crer, mas eles iriam crer por intermédio da palavra. Agora, anjo não prega a palavra, os arcanjos não pregam a palavra, nós pregamos a palavra em nome de Jesus, amém, irmãos? Então você não pode se calar, você não pode se silenciar, você precisa anunciar a palavra de Deus aos quatro cantos, a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amanhã você vai deparar com alguém que está angustiado, você vai lembrar disso, e você vai dizer assim para você mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vou dar uma palavra de Deus para essa pessoa, e você vai abrir os seus lábios, e o Espírito Santo falará através de você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos impactar o inferno, nós podemos saquear o inferno, nós podemos povoar o céu, nós podemos transtornar este mundo, se crermos em Cristo, conforme ensina a sua palavra. Você crê nisso? Amém ou não amém? Tem que crer. Nós temos um alvo para o final deste ano. O nosso alvo é 100 líderes de célula. 100. Nós temos hoje, alguns são casais, 70 líderes de célula. Nós temos 39 células. A ideia é ter 100 líderes e 100 células. Nós temos 39, 70 líderes. Alguns desistiram, outros vieram, alguns serão consagrados nessa noite, louvado seja Deus, mas nosso alvo ainda são 100 líderes, ou 100 casais, porque eu quero 100 células, em nome de Jesus. Só vai conseguir quem crê em mim, diz a palavra, crê em Jesus. Tem que crer. Quando você crê, você se dispõe nas mãos do Senhor. Nós tivemos 100 líderes, cada líder, apenas com 10 pessoas ministrando durante a semana, teremos 1000 pessoas sendo ministradas e pastoreadas, cuidadas, abençoadas, em nome de Jesus. Células que multiplicam, não que fique aquele grupinho fechado, que virou panelinha, virou grupo de amizade, aí tem que acabar mesmo, em nome de Jesus, porque tem que visar ganhar almas para Cristo, ganhar pessoas para Jesus. A missão da igreja, dizia John Wesley, é pregar o Evangelho. Ela não pode fazer outra coisa, o cristão, a não ser pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. E quando pregamos o Evangelho com ousadia, Deus faz a obra em nome de Jesus. Eu queria neste momento chamar todos os líderes de célula aqui à frente, em nome de Jesus. Todos aqueles que são líderes de célula, aqueles que estão finalizando o curso também, que vão ser os novos líderes de célula, vem todos aqui no altar, aqui atrás de mim, por favor, aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos nessa noite abençoá-los. E o culto segue. Podem subir, todos eles. Pessoas que têm que crer em Jesus. Pessoas têm que se apegar em Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque, amados, se nós não tivermos esta fé em Cristo, essa certeza que Cristo é conosco, nada vai acontecer.
Apague todas as luzes da igreja para mim, todas elas, rapidamente. Nós precisamos de caminhar com o Senhor. Nós precisamos viver com o Senhor. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos nos apegar ao Senhor. Porque se o Senhor não operar, apaga do fundo também todas as luzes. Quem está com crianças perto, segura para não cair, mas apaga tudo. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos, tem como tirar esse telão, deixar preto ali para não ficar aparecendo nada? Nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Apaga o show. Nós precisamos, amados. Quem crê em mim, diz a palavra do Senhor, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Outras maiores fará. Nós faremos obras maiores, não na qualidade, mas na quantidade. Porque se eu sou uma luz, que estou brilhando para o Senhor, se eu brilhar sozinho, eu posso clarear apenas o lugar onde eu estou. E lugares pequenos. Mas se os demais tiverem com o celular, ligue as luzes dos seus celulares. Pode ligar todas, quem tiver com o celular, como foi pedido para todos trazerem. Acenda a luz do celular, pode ligar todos aí a luz. Mas se nós, todos juntos, com as luzes ligadas, quem não tem, vou dar um de presente. O cônjuge de vocês dá o dinheiro que eu dou. Nós teremos mais luzes. Todos aqueles que pertencem a uma célula na igreja, acenda o seu celular aí. Você está com o celular aí, você que fica com o celular na hora do culto, né? Brincadeira. Mas agora você acende o seu celular. Acenda o seu celular. Você que faz parte de uma célula da igreja. Acenda o celular. Você que está numa célula da igreja. Os demais que ainda, olha bem, olha o seu lado. Não temos luz na igreja. Só a luz do celular. Uma luz está brilhando, mas brilha muito pouco. Mas as demais luzes continuam brilhando. Olha a diferença. Não precisaremos ainda da luz da Copel, porque temos a luz de Cristo em nós. Você não é uma vela qualquer, você é a luz de Cristo. Os demais estão com o celular também aí, pode ligar também seu celular, que não faz parte da célula, mas tem o celular no bolso. Pode ligar também a luz do seu celular também, todos podem ligar. Todos podem ligar seu celular, a luz do seu celular, o brilho do seu celular. Olhem bem, amados, como nós fazemos a diferença. Nós podemos andar aqui no templo. Nós podemos caminhar aqui no templo. Se ninguém tropeçar, se ninguém cair. Só as luzes celulares aqui na frente, parece que está dia aqui. Eu enxergo a escadaria do altar, eu posso descer sem cair, sem me preocupar, porque a luz está mostrando o caminho a ser seguido. Mas se eu que sou luz, quero brilhar sozinho. Se o outro que é luz, vem cá, Derli. Derli que é luz, apaga a tua luz. Ele apaga a luz dele. E eu que sou luz, eu apago a minha, apaga o seu celular, só do altar, apaga o celular do altar, só do altar da igreja fica aceso. Todos do altar, apaga o celular. Nós apagamos. Fica meio escuro. A igreja pode apagar também, todos podem apagar por um momento. Olha a escuridão, queridos. Se nós formos descer aqui na escadaria agora, nós vamos cair. As criancinhas tão lindas estão aqui conosco, elas vão cair. Mas se nós voltamos à luz, acenda de novo todos. Voltamos à luz, nós mostramos para as pessoas o caminho a ser seguido. Jesus Cristo diz para você somente, brilha a sua luz. Brilha a sua luz. Brilha a sua luz. Hoje é noite de multiplicação das celas. Franciela, Derli, vem cá. Pastor Leonardo, vem cá. Sua esposa. Pastor Alexandre, vem aqui também. A esposa está com a esposa. A célula da Fran está multiplicando em duas. O pastor Alexandre triplicando. O pastor Léo também multiplicando. As demais ainda estão no finalmente nos processos da multiplicação, não vai ser ainda hoje, mas vão ser ainda esse ano. Mas aqui, já vamos para quantas pessoas já tem lá? 19 pessoas. 16. Vai triplicar. 25. 19. 16.
25 pessoas, vai triplicar a célula dele. Os demais aqui foram preparados. Aqueles que fizeram o curso, vem aqui à frente para mim, por favor. Os que fizeram aqui vão assumir células, fizeram o curso por último. Vem aqui à frente. Estão finalizando aí. Podem vir, irmãos. Não precisa ter medo não, vem aqui na frente deles aqui, ó. Na frente aqui. Né? Estão preparando para isso, amados. Eu queria agora que todos aqueles que participam de uma célula, viessem todos aqui à frente, por favor. Todos que participam da célula, sai do seu lugar, vem com a luz do seu celular, vem aqui à frente, diante do altar. Pode ficar na escadaria, da escadaria para frente. Que não vai caber todo mundo aqui em cima, da escadaria para frente. Irmãos, veja bem, aquele que crê em mim, começa crendo em Jesus. Pode subir da escadaria, irmãos, pode subir da escadaria. Não tem medo não, o pastor é vacinado, não precisa ter medo. Ele é domesticado. Né? Venha, todos participem de uma célula. Venha com o seu celular, quem estiver. Fique na escadaria para baixo, aí, para não cair, cuidado. Olha como o brilho aqui da frente, levanta o celular mais para cima para dar mais luz. Olha o brilho aqui. Nós poderíamos fazer o culto inteiro sem a luz da Copel, só com a luz do celular, só com a luz de Cristo em nós. Então, amados, Deus está nos chamando. O Senhor está te chamando para fazer a diferença. Cada célula, pensa que não tem problemas nas células, não tem dificuldades, não tem casais com problemas lá, casais que enfrentam lutas, dissabores, pessoas que pensam em desistir, pessoas amarguradas da vida, pessoas sofrendo, tem muita gente, mas essa multidão aqui está para abençoar. Agora imagina centenas de pessoas aqui no altar crendo. Nós vamos apegar a fé em Cristo, nós vamos fazer o que Ele fez, e quantitativamente vamos fazer obras maiores que Ele fez, porque Ele está em nós, não somos nós, é Ele através de nós. Ele terreno, era Ele em um lugar só, mas Ele voltou ao céu onipresente através de nós, em todos os lugares, em nome de Jesus. Agora nós temos que crer nisso. Não vou começar uma célula no meu bairro, porque aqui já tem uma igreja, aqui no outro bairro já tem uma igreja, nessa cidade tem uma igreja. Não, irmão, não, nós não estamos em competição, é o reino de Deus. Se a igreja está ganhando almas, louvado seja. Se outro bairro está ganhando almas, louvado seja. Mais células, louvado seja. Em nome de Jesus, amém, igreja? Eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem uma célula, a procurar um desses aqui, começar a participar de uma célula em nome de Jesus, os músicos fazem os instrumentos, a procurar um desses aqui e participar de uma célula em nome de Jesus. E você que mora em Toledo, vamos iniciar uma célula em Toledo com o Itamir e com a Dalva em nome de Jesus. Está autorizado, está mandado. E se não for, vou cortar teu pescoço. Então lá em Toledo teremos a célula da central, porque nós estamos para ganhar almas em nome de Jesus, amados. Muitas igrejas têm aquela besteira de território, é o território, não tem território, amado. Se as igrejas estão sendo abertas, se casas estão sendo abertas, louvado seja Deus. Quando chegarmos no céu, Deus não vai perguntar se você é presbiteriano, se você é batista, se você é metodista. Deus vai perguntar: o que te traz aqui? Você fala: o sangue de Jesus. Ele fala: entra, bendito meu Pai, entra. Eles estão ouvindo que eu fui presbiteriano. Ele fala: então vai para o inferno, né? Vai para o inferno. Que eu sou batista, vai para o inferno, porque Jesus me lavou. Eu servi na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus, na metodista, onde quer que seja. Então fala: vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino dos céus. O Senhor está nos chamando, querido. Aquele que crê, obras maiores fará. Nós vamos cantar uma canção, todos aqui onde estão, no mesmo lugar que vocês estão, nós vamos adorar a Deus. Fiquem onde estão, vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé, igreja, vamos ficar em pé para louvar a Deus. Pode acender as luzes para nós, abaixa o telão, sendo data show, abaixa. Pode desligar os celulares, vamos cantar juntos no telão. Povoados e aldeias,
Percorria Jesus. Adore. Pregando o Evangelho, Glória a Deus. ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, Aleluia, aleluia, grande demais. Oh, meu Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, Percorreremos. percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja. Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu povo, Somos teu Jesus. povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, Orando e abençoando. Aleluia. Somos teus olhos, A procura dos aflitos. Aleluia. somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia. Todas as Adore a cidades, Deus. povoados Adore a e Deus. aldeias, Adore a Deus. percorria Jesus. Olha o que ele fazia. Olha o que nós vamos fazer. Ele conta com você. Ele conta com você. Ensinando e Se dispõe nas mãos de Deus. prosseguia Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vendo as Multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Demais. Aleluia. Todas as cidades, Povoados e aldeias, percorreremos quantitativamente multidões se convertendo. pregando o Evangelho, ensinando e curando, Prosseguiremos. prosseguiremos. Somos Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu corpo, Jesus. somos teu corpo, Jesus. Aleluia. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, Somos tuas mãos, curando e abençoando. abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, Somos tuas mãos, curando e abençoando. abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Procura dos aflitos. Somos sua boca, Proclamando o reino de Deus. o reino de Deus.
precisamos de mais 60 pessoas para finalizar até o final do ano a meta, objetivo, propósito de 100 células. Você pode reunir com 3, 2, 4 pessoas, um dia na semana, uma reunião apenas de uma horinha só, mas onde aquilo fará diferença na vida de muitas pessoas. Eu gostaria de perguntar àqueles que estão aqui no altar comigo embaixo, aquele que se converteu em uma das nossas células, levante a mão apenas. Converteu nas células, levante bem forte a mão, bem alto, bem alto, bem alto para a igreja ver. Todos estes se converteram nas nossas células. E muitos outros que estão no auditório se converteram na célula, em célula. Talvez você é tão preocupado com a vida secular, com a vida acadêmica, com a vida profissional, com as suas finanças. O melhor investimento é no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Ganhe almas para Jesus. Crer é também fazer. Quem crê, faz o que ele faz, e através dele, por ele, para a glória dele, obras maiores. É ele operando em todo canto, em nome de Jesus. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para Cascavel. Nós temos capacidade, temos um potencial de termos 5 cultos nessa igreja aos domingos, 5 lotados, se todos se envolvessem mais com as coisas de Deus. Podemos sustentar muitos missionários se todos se conscientizassem do privilégio que é dizimar no altar do Senhor. Então pense nisso. Vamos impactar o inferno, vamos povoar o céu, vamos ganhar almas para Jesus, vamos ver o Evangelho de Deus sendo implantado. Como diz John Wesley, gostei dessa fala dele: eu quero 100 homens que não temam nada além do pecado, que não queiram nada além de Deus, e eu vou implantar o reino de Deus na terra. John Edwards saiu da sua vilarejo morto. Quando ele chegou, não havia um santo. Quando ele está partindo, morreu, não havia mais um pecador, porque Deus usou as suas mãos, seu ministério, para abençoar milhares de pessoas em nome de Jesus. Houve um grande avivamento, 1857, 1859 nos Estados Unidos. 3 milhões de pessoas se converteram. País de Gales em 1904, em apenas poucos meses, 6 meses, 100 mil pessoas se converteram. Quando nós nos dispomos nas mãos de Deus, Ele nos usa. Deixa Deus te usar, não fique de fora, venha somar conosco em nome de Jesus. Todos que estão no altar comigo, líderes de célula, estenda a mão, vamos abençoar o povo em nome de Jesus. Se eu falo, e vocês repitam bem forte. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, hoje, agora e para sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja. Dê um abraço, dá ao seu lado. Deus abençoe. Vão na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Abracemos uns aos outros. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus vos abençoe. Cadê o noivo?